Você sabe que um dos sinais que você entregou sua vida a Deus e o fez corretamente é quando decide seguir em frente e deixar o passado para trás. Um dos marcos do verdadeiro arrependimento é abandonar o passado. Ninguém pode caminhar em direção ao seu destino e futuro olhando para trás. A bagagem e o peso que seu passado representam tornam-se um fardo extra em sua vida e destino quando você decide continuar vivendo nele. O passado, na maioria das vezes, representa coisas que não queremos lembrar ou coisas que não devemos manter. Pessoas que escolheram o caminho do futuro e seu destino devem, antes de tudo, com uma questão de urgência, decidir deixar o passado para trás. Existem pessoas, ocorrências, decisões, relacionamentos, perdas e vitórias que devem ser deixadas no passado, se a jornada do futuro deve ser iniciada. Em minha vida, vi pessoas que estavam tão presas à glória do passado que esqueceram de cuidar do presente, o que efetivamente acabou com seu futuro. Um dos perigos do passado é a sua capacidade de mantê-lo preso nele, enquanto o resto do mundo continua. Vitórias e conquistas que deveriam ser degraus para mais se tornam um cemitério para muitos, porque nunca seguem em frente. O passado é apenas um cemitério de memórias e um depósito de lições. Se você não deixar sua mente lembrar disso todas as vezes, corre o risco de ficar preso nele. Conheci uma mulher na escola, uma mulher muito animada. Ela estava sempre conversando com todos quando o professor ainda não havia chegado à aula. Percebemos que ela era muito mais velha que o resto de nós, mas um dia fomos convidados a fazer uma apresentação na aula, e era uma aula prática de filosofia, e tínhamos que ser o mais real possível. Essa mulher ficou na frente da classe e narrou uma história que deixou toda a classe em silêncio, incluindo o professor. Histórias horríveis de sequestro, abuso e até mesmo ter um filho nessa situação. Alguns anos depois, encontrei ela num casamento de um colega de classe e tive a coragem de perguntar por que ela estava sempre tão falante e feliz com um passado tão difícil. E ela me disse isso: perdi o passado, ganhei um presente. Com ele, pretendo mudar meu futuro. Não há nada no passado para mim. Ouça, filho de Deus. Não sei o que você deixou no passado. Não sei quão grande foi a perda ou quão grande foram as vitórias. Não há nada para você no passado. Siga em frente e deixe esse lugar. O livro de Filipenses 3,13 diz: Irmãos, não considero que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo, o apóstolo, ao se dirigir aos filipenses, diz que tenta ao máximo esquecer as coisas do passado e avançar para as coisas do seu futuro. Ouça-me mais uma vez, ninguém chega ao futuro residindo e habitando no passado. Continuando em seu discurso no versículo 14 de Filipenses 3, Paulo diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você deve prosseguir esquecendo as coisas do passado. Você deve prosseguir em direção aos seus objetivos e, mais importante, em direção aos objetivos que Deus estabeleceu para você. O que Deus tem para você? O que o futuro reserva para você? O que está deixando o seu passado para alcançar? A razão pela qual muitas pessoas não acham fácil seguir em frente é que não tem nada em seu futuro para se agarrar. O futuro é assustador quando há um plano para ele. A esperança no futuro é o que Jesus garante quando você decide entregar sua vida a ele. Mas você deve prosseguir, enquanto esquece seu passado. Prosseguir é seguir em frente a qualquer custo. O apóstolo Paulo não disse que era fácil. Ele diz que se esforça para prosseguir. Esforça-se tem a ver com exercer força contra uma força oposta. Você deve aceitar o propósito e os planos de Deus para o seu destino. Ouça-me, não há registro de um homem que prosseguiu após Deus. Deixou tudo para trás, e Deus o deixou desamparado. Como você segue em frente do seu passado e entra no plano e propósito de Deus para o seu destino? Aceitando a graça de Deus. Ouça-me,
A graça de Deus é o único ponto de acesso ao seu próprio destino. A razão pela qual você recebe qualquer coisa é pela graça. Até mesmo o dom da salvação é pela graça. A Bíblia diz em Hebreus 4,16: aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para ajudar em tempos de necessidade. O caminho para o seu destino é através da graça de Deus. A graça de Deus que foi disponibilizada para você é a única maneira de você acessar seu destino nele. A graça de Deus e o propósito para o seu destino estão contidos em suas habilidades de mudar sua vida, do ponto em que você está para o ponto em que você deve estar. Isso só é possível se você permitir que sua graça opere em sua vida. A essência de ter Deus em sua vida é colocar sua vida e destino no caminho da realização, através da graça de Deus, que Ele disponibiliza para nós, a qualquer momento. Se precisamos, a disponibilidade da graça nunca foi questionada, mas nossa capacidade de aceitá-la e nos render a ela se torna um desafio para nós, porque sempre pensamos que sabemos melhor. Como sempre digo às pessoas, depois de você entregar a sua vida a Cristo, a próxima coisa que acontece é a atividade da graça. E a graça de Deus está direcionada para o seu destino. Quando você aceita a graça de Deus para tomar o controle total sobre sua vida, seu destino se torna o foco da sua graça em sua vida. Ouça-me, filho de Deus. A razão pela qual você sente que sua vida não está decolando do jeito que deveria pode ser porque você está tendo dificuldade em se render à graça de Deus. Qual é o propósito de Deus para sua vida e destino? É trazer você para a comunhão com Ele e para a sua glória. A criação do primeiro homem, Adão, foi com o único propósito de sua disponibilidade para comungar com Deus. A Bíblia diz em Gênesis que Deus desceu do céu na frescura ao entardecer ao jardim do Éden, na terra, para conversar e ter comunhão com Adão. O propósito final de Deus para a sua vida é maior do que nossas imaginações. Sua carreira e profissão podem contribuir uma parte importante do propósito de Deus para a sua vida, mas o propósito final de Deus para a sua vida é a sua comunhão com Ele e glorificar a Ele. Deus diz no livro de Isaías 43:21, que este povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Vou dizer isso mais uma vez. O primeiro propósito da criação de Adão por Deus foi mostrar a sua glória e para a sua comunhão com Ele. Nunca se engane achando que seu único propósito de criação está em suas manifestações físicas. É assim que um tolo pensa quando imagina que não existe Deus. Sua criação foi e é a comunhão com Deus, e para mostrar a sua glória. Homens que se renderam à graça de Deus, colocando toda a sua atenção nas coisas de Deus e esquecendo o passado, são coroados com glória, porque passaram as suas vidas em seu tempo existindo com Deus em seu propósito. A vida de Deus começa a refletir em você enquanto está em constante comunhão com Ele. E isto significa que a glória de Deus que habita na glória começa a refletir em você. E a sua vida se torna um ponto de referência para o mundo. A glorificação, então, acontece. Há homens que estão entre nós atualmente que passaram todas as suas vidas e energia permanecendo no propósito atual de Deus, para suas vidas e destinos, e hoje os consideramos os melhores entre nós, porque sabem onde obter a glória de existir em sua graça. Outro propósito de Deus para sua vida e destino é trazê-lo à perfeição. Não se engane, meu filho, todo bom e perfeito presente vem de Deus. Ainda não vi o homem que vendeu sua vida ao mal e colheu tanto bem do mal. O dom de Deus é sem arrependimento e é sempre bom porque é específico para uma missão em sua vida. O único Deus que pode trazer a perfeição é o Deus perfeito. Sei que isso pode soar muito familiar, mas a palavra de Deus é sempre verdadeira. Os planos de Deus para sua vida são muito maiores do que sua imaginação. Ele disse a Jeremias que conhece os planos que tem para ele,
os planos do bem e não para o mal, para trazer-lhe um futuro esperado. Qual é esse futuro que você espera? Você não pode figurar no futuro que imaginou através dos olhos de Deus. Ninguém fica de costa para o espelho e vê seu reflexo. Deve virar e encarar o espelho se quiser ver o seu reflexo. Se você deseja figurar no futuro, deve virar e ficar diante de Deus e ver sua vida através das lentes da sua palavra. Você já considerou o que Jeremias 1:5 diz? Assim diz: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Você não é um erro. Deus conhecia os planos que tinha para você antes de fazê-lo. Lembre-se, quando eu disse que sua existência vai muito além de suas manifestações físicas, você é uma parte integrante do grande exército de Deus. E ele o fez especificamente para responder uma questão geracional. Então anime-se, tenha um bom espírito, mantenha a cabeça erguida e concentre sua mente em Deus e no seu propósito para a sua vida. O diabo pode estar dizendo algo e a vida pode ter dado errado em algum lugar, mas acredite em mim, Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Suas condições atuais não são impedimentos para Deus, nem para os seus planos. Esse é o trabalho da graça que o qualifica para coisas que normalmente você não conseguiria. Sempre que as situações ruins o encararem, lembre-se do fato que Jesus ainda é o Senhor e você faz parte dos seus grandes planos, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você sabe que a vida em si é uma jornada, assim como qualquer outra viagem que você faz. Há altos e baixos que compõem a experiência de sua viagem. Já se sentiu em uma situação onde sua vida literalmente parece um loop? Uma situação onde você está preso a uma pessoa, uma decisão ou um relacionamento que claramente tira sua paz? Muitas vezes nos tornamos muito próximos de algo ou alguém que começamos a viver na noção de que, sem essa pessoa, situação ou coisa, não podemos existir. Alguns de nós têm tanto medo de como será a nossa vida imediata sem essa coisa ou pessoa, que literalmente começa a parecer que nossa vida depende deles. E se algum dia tentarmos nos aventurar sozinhos, deixando essas coisas de lado, não conseguiríamos passar nem do primeiro dia. Algum de nós nos apegamos a experiências e ao modo como as pessoas nos tratam no passado, e essa dor e trauma se tornam uma base de nosso estilo de vida diária. As dores, as agonias e os sofrimentos se tornaram as únicas experiências que alimentam a nossa motivação. Cada decisão de vida que você tomou foi informada e orientada pela sua dor e experiências passadas. Você se apegou a essas experiências, por mais que elas tenham servido grandemente para guiar e proteger sua vida. Deus está lhe dizendo hoje que é a hora de deixar isso para trás e seguir em frente. Isso em si torna-se uma responsabilidade dupla para você, porque você deve se levar ao ponto de deixar ir, levar-se ao ponto de seguir em frente. Agora vamos considerar o que a Bíblia diz sobre deixar ir embora. No livro de Eclesiastes 3:1 diz: Há um tempo para tudo e uma estação para cada atividade debaixo dos céus. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar e um tempo para colher o que se plantou. Um tempo para matar e um tempo para curar. Um tempo para derrubar e um tempo para construir. Ouça-me, filho de Deus. Tudo, exceto Deus, atinge um ponto de utilidade em sua vida, ou em alguns aspectos de sua vida. Muitos de nós argumentarão que nossos cônjuges se enquadram na mesma categoria, mas a sua vida e o tempo nos ensinam que tudo, até mesmo nossos cônjuges, tem um limite para qual sua utilidade na vida pode alcançar, pois, assim como todo homem, eles também devem morrer algum dia. No versículo 3 da passagem que acabamos de ler, a Bíblia diz: um tempo para matar e um tempo para curar, um tempo para derrubar e um tempo para construir. Você construiu tantas coisas em sua vida que se tornaram cercas ao seu redor.
Você usou essas coisas e pessoas em suas memórias para criar em volta de si mesmo um sistema de defesa impenetrável que serviu ao seu propósito todos esses anos convenientemente, e você cresceu para confiar nessas defesas. Mas Deus está aqui lhe dizendo: meu filho, é a hora de deixar isso ir, derrubá-las, porque você precisa deixar isso ir. A vida é uma jornada contínua. Sei que você está confortável consigo mesmo e pode não ver razões para deixar isso ir e seguir em frente, mas gostaria de trazê-lo à luz de sua própria existência em Deus. A vida por si só é uma jornada, como dissemos anteriormente, desde o primeiro dia, e quando você chora, torna-se uma jornada até o fim. E tudo dentro disso se torna sua vida, o bom, o ruim e o maravilhoso. Para aqueles de nós em Deus, a razão pela qual você precisa deixar isso ir e seguir em frente é porque você está em uma jornada, filho de Deus. E nesta viagem, você deve viajar leve. Somente o essencial é necessário nesta viagem. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A Escritura coloca isso em melhor perspectiva para mim e para você, que os destinos e existências de muitas pessoas nesta jornada dependerão de você e de mim para liderar o caminho para eles. A corrida foi marcada para mim e para você desde o primeiro choro de vida. Mesmo que você escolha deixar isso ir ou não, a corrida está acontecendo de qualquer maneira. A razão pela qual você precisa deixar esse peso ir e liberá-lo é porque você está em uma jornada com Deus. Nessa jornada com Deus, você deve viajar leve. O peso coloca pressão desnecessária em você durante uma viagem e atrasa seu progresso, porque você sempre precisa estar atento a essa bagagem. Os astronautas a caminho do topo e além da Terra embalam o mais leve possível, porque a viagem para o topo requer muita pouca bagagem, porque Deus está trazendo você para novas experiências. No livro de Isaías 43:18, Deus disse: livre-se de toda amargura, fúria e ira, gritaria e calúnia, e de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O primeiro passo para perdoar a si mesmo, sim, filho de Deus, é olhar para o seu coração e dizer a si mesmo que você se prejudicou ao manter seu coração em agonia perpétua, e então você encontrará a paz interior. Todo conflito em seu coração deve ser trazido à sujeição de auto-perdão. Então você pode começar a estender esse perdão e compaixão em seu coração para os outros ao seu redor. Pare de visitar o cemitério do seu passado. O livro de Filipenses 3:13 ao versículo 14 diz: irmãos, não considero que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para uma ferida cicatrizar, você deve parar de tocá-la. Não há como seguir em frente ou deixar ir quando você está sempre se lembrando e dando exemplos do passado. Isso não é deixar ir. Filho de Deus, para você seguir em frente e avançar, deve deixar o passado exatamente onde ele pertence, no cemitério onde você o enterrou. Um homem focado em seu objetivo não tem tempo para se fixar no passado. Digo isso novamente em outras palavras, filho de Deus, para você avançar com Deus, deve cortar laços constantemente com o seu passado. Em uma situação onde o seu passado e presente estão em constante conflito, o seu futuro não é garantido. Em termos simples, seu futuro com Deus nesta jornada da vida depende de sua capacidade de deixar o passado, onde ele está, e existir no presente com Deus para trabalhar em seu futuro. Faça essa troca. Mateus 11:28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para avançar na vida, você deve fazer essa troca com Deus. O peso que você está carregando é muito pesado para a velocidade que você precisa para correr para essa extensão da jornada de Deus que está levando você. Você precisa trocar seus fardos mais pesados pelos de Jesus Cristo. Imagina a alegria que você sente, o alívio que você obtém quando deixa os mantimentos que você teve que carregar por alguns lances de escada. Essa é a mesma aliança e troca que Jesus está chamando você para fazer. Para deixar ir, você deve trocar todas aquelas experiências, todas aquelas dores, toda aquela malícia, toda aquela raiva e decepções pela paz que só Jesus pode oferecer. Salmo 55, 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. A segunda parte desse processo é seguir em frente. Como eu disse anteriormente, você não tem nenhum motivo para visitar os túmulos do passado. O diabo nos acusa do nosso passado. O meu pastor disse uma vez na igreja que quando o diabo acusa você do seu passado, lembre-se do seu futuro e do dele. A vida é sobre progresso e ninguém avança olhando para trás. Muito em breve, essa pessoa cairá em uma vala ou colidirá com uma parede, porque está olhando para trás. Se você dirige um carro olhando sempre no retrovisor, uma hora você vai capotar na curva. O retrovisor serve somente para mostrar aquilo que passou e se atentar, mas a direção onde você está indo é sempre olhando à frente. A maneira de avançar é seguir em frente, seja você superando um rompimento, um revés ou uma perda pessoal. Todos podem usar um pouco de ajuda quando se trata de cura. E embora ninguém tenha totalmente descoberto como fazer isso, é sempre reconfortante saber que você não está sozinho. A Bíblia diz em Lucas 9,62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mais uma vez, filho de Deus, o caminho para avançar em Deus é seguir em frente com Deus. Quando você troca esses fardos pelos de Deus, lembre-se de não carregar mais nenhum desses fardos. Muitas vezes você pode ser tentado a ansiá-los. Pode haver momentos em que parecerá que aquelas coisas que você deixou são melhores do que o que você tem atualmente. Mas assim como Deus nos assegurou, Ele tem um plano para nós, que não é um plano para o mal, mas para dar-nos um fim esperado. A questão para outro dia será: qual é o fim que você está esperando?